e sentindo a sua doce e inefável presença entre nós. Quantos aqui vieram para ouvir a voz de Deus? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Estaremos fazendo a leitura apenas de um versículo, versículo 12. Glória a Deus. Ezequiel 47, versículo 12, em nome de Jesus, diz assim o texto sagrado: E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, palavra do Senhor ao nosso coração. Profeta Ezequiel é um livro extremamente importante no contexto histórico do povo de Deus, o povo de Israel, principalmente no que tange ao cativeiro babilônico. O profeta Ezequiel foi levado como cativo à Babilônia na segunda leva por Nabucodonosor, por volta do ano 597 a.C. E sendo assim, Deus levanta este homem no cativeiro para ser um canal nas mãos de Deus e transmitir a mensagem do Senhor àquela nação. É certo que havia muitos questionamentos naquela época quando estavam cativos, e por esta razão Deus usava o profeta Ezequiel para falar ao seu povo as razões, os motivos pelos quais eles permaneceriam no cativeiro ainda por um longo tempo. O profeta Ezequiel é o profeta das visões, é um homem do qual Deus usou grandemente através de gloriosas visões, pois o Senhor o levantava de onde ele estava e o levava em espírito. Ele usa uma expressão no capítulo 8 dizendo que o Senhor o tomou pelos cabelos da sua cabeça, estando ele em casa, juntamente com os anciãos, e o levou até Jerusalém. Então, do cativeiro, ele era levado a Jerusalém através de visões de Deus. E Deus então revelava a ele o que estava acontecendo naquele contexto. Nós vamos perceber que a partir do capítulo 40 deste mesmo livro, da mesma forma, Ezequiel, ele é tomado pelas mãos do Senhor, justamente no 7º mês do ano 572 a.C. Ele revela isto no primeiro versículo do capítulo 40. Ele estava ali e lhe apareceu um homem que tinha uma cana de medir em sua mão e o levou em visões de Deus para que ele pudesse contemplar aquilo que Deus haveria de fazer em favor do seu povo, trazendo plena restauração para a glória do seu santo nome. Portanto, amados, o capítulo 47 faz parte deste contexto. Deus mostra ao profeta Ezequiel ele manifestando a sua glória sobre Jerusalém, a glória de Deus retornando a Jerusalém.
é tempo de restauração, e o nome do Senhor seria glorificado. É certo que temos pontuações escatológicas a partir do capítulo 40, mas nós vemos diante de nós aqui, no capítulo 47, essa visão gloriosa que Ezequiel tem sobre a torrente das águas purificadoras. A visão de Ezequiel neste capítulo revela para nós uma verdade poderosíssima, ou seja, tudo que está conectado ao rio vive. Tudo que está conectado ao rio, que sai dos umbrais do trono, frutifica. Tudo que está conectado ao rio, as águas purificadoras, permanece saudável. Ezequiel, ele recebe um convite maravilhoso quando ele começa a ter esta visão, pois o mesmo homem que lhe apareceu no capítulo 40 e também no capítulo 43 é o mesmo que se revela a ele neste capítulo, o conduzindo, o levando e também o convidando. Diz a palavra do Senhor que aquele homem mediu 1000 côvados, ele fez passar pelas águas, e aquelas águas davam pelos tornozelos. Depois mediu mais 1000 e fez passá-lo pelas águas, e aquelas águas davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e ele foi adiante, e agora aquelas águas davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e agora já era um ribeiro, quando ele diz: eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Irmãos, este capítulo nos revela uma verdade, porque ele detalha algumas coisas importantes que acontecem aonde este ribeiro passa. Aonde esse ribeiro passa está trazendo vida. Aonde esse ribeiro passa está trazendo uma nova etapa, e o nome do Senhor será glorificado. As árvores plantadas às margens desse rio, que flui do santuário de Deus, essas árvores, segundo o texto, produzem frutos todos os meses. Preste atenção nisso. E as suas folhas servem de remédio ou saúde. Este é, irmãos, o retrato de uma pessoa e de uma mulher que depende de Deus. Eu quero aqui, nesses poucos minutos que temos, falar exatamente sobre isso. A fonte que sustenta homens que vivem do rio de Deus. Você veio aqui nesta noite para adorar ao Senhor, para prestar o seu culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Nós vivemos, irmãos, tempos difíceis, onde encontramos pessoas esgotadas, sobrecarregadas, espiritualmente secos e emocionalmente doentes. Infelizmente, muitos têm as suas raízes no trabalho, nas redes sociais, vivendo com ansiedade, menos na presença de Deus. Eu quero que você saiba que o Senhor, Ele permanece entre nós.
Ele está conosco nesta casa. E você pode receber nesta noite uma transformação gloriosa na tua vida e sair daqui diferente da forma que você chegou. Talvez você tenha chegado sobrecarregado, sobrecarregada, aflita de alma e de espírito, talvez precisando de um renovo espiritual, porque todos aqueles que decidem viver do rio de Deus, ele se torna forte, ele se torna saudável, ele se torna produtivo. Aleluia. Glória a Jesus. Diz o texto: e junto ao rio, à sua margem, nascerá toda sorte de árvores. Glória a Deus. Este rio com certeza não é comum, porque ele vem do santuário, ele vem da presença de Deus, e a água viva que corre deste santuário representa, irmãos, o mover do Espírito Santo. Aleluia. O mover do Espírito Santo, porque onde essas águas passam, aonde este rio passa, o mar morto se torna mar vivo, o deserto floresce, o que era estéril começa a produzir. Portanto, se a sua vida espiritual está seca, não é falta de capacidade, mas é falta da fonte. A fonte é Deus. A fonte é Deus. E quantos não são aqueles que estão longe desta fonte? Não tente resolver esta secura com o seu esforço humano, porque talvez nas suas preocupações você pode correr de um lado para outro procurando uma solução, mas a sua solução, eu digo com convicção, está no Senhor, está em Deus. Só Ele é que pode solucionar o teu problema. É só Ele que pode trazer a resposta que você precisa ouvir. É só Ele que tem poder para manifestar a sua glória e renovar a sua alma, e você sair daqui hoje regozijante e ter um ano abençoado na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Muitos pensam que às vezes a fonte é uma igreja. Muitos pensam que às vezes a fonte é um pregador. Muitos pensam que às vezes a fonte é até mesmo um livro. Mas deixa eu te dizer, a Sagrada Escritura nos revela que a fonte é Deus. Ele é a fonte verdadeira. Jesus declarou isso à mulher samaritana junto ao poço de Jacó: se você beber desta água, eu farei com que você se torne uma fonte de água viva. Oh, glória a Deus, porque Ele é a fonte. É Ele que é a fonte que todos nós precisamos beber. A palavra do Senhor diz, irmãos, que as árvores plantadas à beira daquele rio dependiam totalmente dessa água. Essas árvores, elas não dependiam de uma estação favorável. Essas árvores não dependiam de um clima perfeito, não dependia de circunstâncias boas. Quantos não são aqueles que estão aguardando um dia D na sua vida e esse dia nunca chega? Essas árvores não dependiam de nada disso, elas dependiam apenas da corrente daquele rio, porque aquelas águas passavam e elas passavam a ter vida e consequentemente passaram a produzir todos os meses para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Jesus.
Quem é guiado, irmãos, quem é guiado, quem depende de Deus, ele não depende das circunstâncias que acontecem ao seu redor. Ele vive ligado no trono de Deus 24 horas por dia, e ele se deleita da sua presença. E quem se deleita da presença de Deus não se arrepende, ele frutifica, ele glorifica o nome do Senhor, ele tem prazer de adorar a Deus, ele canta com alegria, ele expressa com alegria, ele tem prazer de evangelizar, ele tem prazer de falar de Cristo, ele tem prazer de adorar a Deus, ele tem prazer de chorar na sua presença. E quantos não estão necessitados de receber da fonte de água viva que vem do santuário divino? Saiba que há um rio correndo aqui nesta noite. A palavra de Deus diz no Salmo 46: há um rio, aleluia, há um rio, e este rio, amados irmãos, alegra o santuário de Deus. Oh glória, oh glória, aqueles que dependem de Deus, que estão usufruindo das águas deste rio. Ele pode enfrentar crises, ele pode enfrentar pressões, ele pode enfrentar tentações, mas ainda assim continuará de pé, porque ele é dependente de Deus. Ele é dependente de Deus, porque a sua raiz está profunda. Aqueles que estão arraigados em Cristo estão seguros. Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2 versículo 7, conduzindo o rebanho do Senhor e dizendo: olha, estejam arraigados em Cristo, porque estando arraigados, o vento pode soprar forte, a tempestade pode bater forte, mas ele vai permanecer, e o nome do Senhor será glorificado. Santo Deus. Tem crentes que só vive encostado em outro. Tem crentes que tem a sua vida espiritual encostado em outro. Então pare de viver pela temperatura do dia, ou até mesmo pare de viver pelas emoções. Tem crente que só se alegra se o outro se alegrar. Tem crente que só chora se o outro chorar. Você não veio aqui para medir a sua vida com Deus, a sua temperatura espiritual com a vida do seu irmão. Você que deve saber qual é a sua conexão com Deus. É você que deve usufruir da presença dele. É você que deve se dirigir a ele e falar: Senhor, fala comigo, toca em meu coração, renova minha alma, porque eu preciso da sua graça sobre a minha vida. E eu não quero sair daqui nesta noite da mesma forma que eu cheguei. Eu quero receber renovação espiritual. Eu quero receber a tua palavra no meu coração, porque a tua palavra é que me fortalece, é que me mantém de pé, é que me mantém na postura correta diante do Senhor nosso Deus. Então mantenha a sua raiz sempre mergulhada na presença de Deus. Quanto mais profunda for sua dependência, mais forte você será. Mais forte você será. Não tenha uma vida com Deus superficial, de aparência. Se entregue totalmente ao Senhor. Mergulhe na presença dEle e sinta a graça do Espírito
Espírito sobre ti. Sinta a graça do Espírito Santo sobre você, em nome do Senhor Jesus Cristo. O verso que lemos diz que aquelas árvores dão fruto todo o mês. Não é somente uma vez por ano. Aquelas árvores dão fruto todo o mês. Isso nos revela, irmãos, constância espiritual. Constância espiritual. Deus está interessado naqueles que têm compromisso com Ele e com a sua palavra, que não desiste no primeiro percalço da vida. Deus está interessado em pessoas que se mantém firmes e não desiste da sua fé, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ele permanece porque ele crê no poder de Deus. Ele sabe que o problema vem, mas ele passa. A crise chega, mas ela vai embora. Cai, mas se levanta. O Senhor está contigo. Ele o toma pela tua mão direita e te diz: estou contigo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aqueles que vivem na dependência de Deus não podem viver de altos e baixos. Já percebeu que tem crentes que ora ele está no alto, ele não perde oração, ele não perde escola dominical, ele participa dos trabalhos, de repente, aonde está aquele irmão? Sumiu. Aí encontra com ele: eu estou passando com uns probleminhas. Aí ele para de vir à igreja, desiste da oração, não vai mais para a escola dominical, não louva mais ao Senhor. É um crente que vive de altos e baixos, como a onda o levar, ele está. Deus não quer isso de ninguém. Deus quer você firme, firmado na graça. Aleluia. Aquele que é dependente de Deus não é dominado por impulsos emocionais, de forma alguma. Ele não se corrompe nos desertos da vida. Ele não perde a chama do coração em servir a Deus. Ele permanece vigilante. Ele mantém a chama acesa constantemente na presença do Senhor, porque ele serve a um Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Será que você pode glorificar o Senhor? Ele está presente neste lugar. E eu sinto o Espírito de Deus agindo sobre esta casa de uma maneira muito especial. Aleluia. Não se surpreenda se alguém começar a chorar do teu lado. Não se surpreenda se alguém começar a glorificar a Deus com mãos levantadas. Não se surpreenda se alguém começar a falar em outras línguas, porque o Espírito do Senhor está aqui. E Ele começa por aqui. Ele passa aqui pelos obreiros e ele vai para a nave da igreja e vai movendo e vai tocando e vai falando ao coração do homem e da mulher, porque ele conhece a sua necessidade e ele resplandecerá a sua glória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A vida espiritual não seca, porque ele está com as raízes profundas. A tentação não pode abalar a sua fé, o cansaço, a luta interior, a pressão no trabalho, porque ele serve a um Deus poderoso e ele confia no Senhor, porque a sua força não vem dele mesmo, a sua força vem de Deus para a sua alma. Recebe força do céu hoje aqui, recebe poder de Deus hoje aqui, recebe graça divina hoje aqui, em nome de Jesus Cristo, e seja renovado, renovada pelo Espírito Santo do Senhor. Quando
Aleluia, seja constante. Valorize a constância. Aleluia. Avalie a sua vida espiritual. Veja se a sua vida espiritual depende somente do culto de domingo ou do culto semanal. Tem aqueles que podem estar na casa do Senhor todos os cultos, outros devido ao trabalho não podem, mas tem crentes até mensalista na igreja. Eu dirijo igreja, eu posso falar, eu sei do que estou falando. Tem crentes que só comparecem no dia da ceia. Como que ele pode receber renovação? Como que ele pode ter poder em Deus na vida? Não abra mão da sua constância, permaneça firme, seja fiel na presença do Altíssimo e Ele te encherá. Aleluia. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou finalizando. Aleluia. A saúde espiritual reflete a sua saúde integral. O texto diz que as suas folhas não murcharão e serão remédio. Oh glória. As folhas não murcharão e serão saúde. Aleluia. Porque quando nós dependemos de Deus, a nossa alma é curada. Quando você é dependente de Deus, as suas emoções são equilibradas. Quando você depende de Deus, o seu corpo é afetado por essa saúde espiritual. Glória seja dada ao Senhor. A sua família sente o efeito dessa cura. Aqueles que estão ao seu redor sentem paz no coração, porque antes só era tribulação. Antes ninguém conseguia ficar perto de você, porque as suas palavras eram pesadas. Mas agora, com a saúde espiritual, você está bem, você está em paz, você está calmo. Então as pessoas têm prazer de estar ao teu redor e te abraçar, porque te amam e têm prazer de ter a sua presença com ela. Homens cheios do Espírito Santo criam ambientes saudáveis e não tóxicos. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que só cria ambientes tóxicos porque precisa de renovo do céu. Não ora mais, não busca mais, não clama mais, não coopera mais, não faz mais nada. É levado de qualquer maneira. Mas aqueles que são dependentes de Deus, ele tem saúde espiritual, ele tem saúde espiritual, e o nome do Senhor é glorificado sobre a sua vida. Posso dizer que Deus quer homens que sejam cura e não problema. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nunca se viu. É uma avalanche de pessoas doentes, emocionais, psicologicamente falando, pessoas feridas, amarguradas. Mas o Senhor conta com pessoas que sejam a cura para essas pessoas, que seja cura. Você pode se tornar uma fonte de bênção para essas pessoas que estão amarguradas. Aleluia. Às vezes um abraço, às vezes uma paz do Senhor cheio da glória de Deus, às vezes um sorriso no teu rosto muda as circunstâncias, muda as situações, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Portanto, seja cura e não problema. Aleluia. Traga paz, traga equilíbrio para as pessoas ao seu redor. Tenha sabedoria e amor na comunidade onde você vive. Às vezes até a família não suporta mais, não te deseja ver mais, e você se sente isolado, só, porque ninguém tem prazer de estar contigo. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer que há uma esperança. Há uma esperança. Tem vida aqui, tem graça de Deus aqui, que vai produzir
vida em outras pessoas, que vai produzir cura na vida das pessoas. Chega de amargura, de ódio no coração. Chega, perdoe o teu irmão, peça a graça do céu sobre a tua vida, ame o teu irmão, ame a tua casa e a tua família, e deixa Deus encher o seu coração da graça do céu, do Espírito do Senhor sobre ti nessa noite. Deixa Deus tratar as suas feridas, feridas internas, que você até mesmo pensou já em desistir da tua vida. A amargura é tamanha que você diz para mim: não tem mais jeito. Mas eu estou como profeta de Deus para dizer que tem jeito sim. Deus muda as circunstâncias da tua vida. Oh, glória seja dada ao Senhor. Permita que a graça de Deus transforme você. Permita que a graça que é derramada sobre nós neste lugar transforme o seu temperamento. Seja um canal de bênção. Sua saúde espiritual influencia também a sua saúde física, a sua saúde emocional. Portanto, analise bem como é que se encontra a sua vida espiritual. Encerro aqui. O profeta Ezequiel mostra que a diferença não está na árvore, mas a diferença está no rio. É o rio que produz vida. É o rio que mantém as árvores com vida. Porque o poder não está em mim, não está no homem, mas está naquilo que nos sustenta. E quem é que nos sustenta, senão o Senhor? Somente Ele nos sustenta. Estamos aqui por causa dEle. Queremos glorificá-lo por causa dEle. Há um mover sobrenatural do Espírito Santo em nós. E é Ele que nos move na sua presença. É o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, se você decidir hoje viver na dependência de Deus, a sua vida vai frutificar, mesmo em tempos difíceis. Guarde bem isso. Aleluia, o seu caráter será transformado. A sua saúde espiritual será restaurada para a glória do Senhor. Você se tornará uma fonte de cura para aqueles que estão ao seu redor. Então, por gentileza, se isso não te constranger, pergunte para o irmão e irmã que está do teu lado: o que você quer ser? Se você quer ser uma fonte de cura, Deus está aqui para tocar agora a sua vida. Aleluia! Aleluia! É só você fazer uma escolha. Convide o seu irmão para mergulhar no rio de Deus nesta noite. Convide a sua irmã: olha, vamos mergulhar neste rio, porque Ele nos sustentará neste ano de 2026. Vamos mergulhar neste rio, porque é a melhor coisa que podemos fazer para termos uma vida saudável na presença do Senhor e fazer a obra dEle com alegria, com prazer, adorando a Ele na beleza da sua santidade, sendo fortalecido pela sua graça. Mergulhe neste rio nesta noite, e a sua vida não será mais a mesma. Este rio está passando por aí. Este rio está passando por aí. Aleluia, sinta o fluir deste rio sobre a tua vida. Aleluia, você será transformado, transformada. Você sairá daqui nesta noite com a sua alma leve, o seu coração leve, porque o Espírito Santo vem com poder sobre a tua vida, com graça do céu sobre a tua vida, e o resplendor da glória de Deus será visto no teu
semblante, porque o nome do Senhor está começando a ser glorificado através de ti. Por onde você passar, você vai deixar rastro de glória, de azeite, de poder, de cura, de refrigério, de paz, de alegria. Receba, receba em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Amém.